A questão. A questão é, ninguém nasce moral. A teoria de Colbert. Há uma diferença entre Colbert e Piaget. É que o Colbert, ele não acredita que o desenvolvimento lógico traga automaticamente o desenvolvimento moral também. O Piaget acredita que o desenvolvimento lógico trará também o desenvolvimento moral. Esse desenvolvimento supõe o crescimento moral que acarretará no que nós chamaremos maturidade moral. O Colbert, ele vai dizer que esse amadurecimento só é possível de ser alcançado pelo adulto. E vocês sabem que a teoria do Piaget não chega até o adulto. Ela é concluída no adolescente. O eixo do processo da construção em Colbert da moralidade é o convencional. A gente vai ter o pré-convencional e o convencional, que é o eixo, e depois o pós-convencional. Nós sabemos que o convencional se refere àquele que expressa a maneira como a sociedade se organizou e formulou as suas normatizações. Vamos começar, então, a falar dos períodos. Dizer que, por exemplo, no período pré-convencional, a criança vai lentamente sendo introduzida no mundo das normas morais. E o último nível, ele supõe uma certa maturidade moral, e cada nível tem 2 estágios. Eu falei que o eixo é o convencional, aí eu tenho pré-convencional, convencional e pós-convencional. O pré-convencional tem 2 estágios, o convencional tem mais 2 e o pós-convencional tem mais 2. Então, vamos falando do pré bem tranquilamente, para dizer que neste nível, a moralidade é heterônoma. Nós já falamos muito sobre isso, não precisamos mais explicar. Só dizer que aqui ocorre isso. Vamos agora dividir o pré-convencional nos seus 2 estágios específicos. O primeiro estágio do pré-convencional, a gente vai ter as regras morais sendo dadas pela autoridade e aceitas pela pessoa de uma maneira incondicional, sem contestação nenhuma. Há uma obediência e o objetivo dessa obediência é evitar o castigo. A criança vai obedecer não porque ela veja lógica naquilo, não são razões, digamos assim, muito nobres, mas ela simplesmente tem medo de apanhar, tem medo de que as consequências do não cumprimento da norma acarrete em sofrimento para ela. Mas, além de ter isso, esse medo de apanhar, ela também pode ir para ganhar recompensa. Mas perceba, ela nunca vai pela nobreza da norma. O estágio 2, ele começa pela descentração. Deixa de ser o centro. A pessoa passa a reconhecer que, ao lado dos seus próprios interesses, existe também, ou existem outras pessoas também com seus interesses, e esses interesses dos outros também devem ser respeitados. Vamos para o nível convencional, que é o eixo da nossa abordagem. No nível convencional, há uma valorização do reconhecimento do outro. Valoriza-se isto. E agora passemos para entender os 2 estágios deste nível. Já vimos o estágio 1 e o 2 no pré-convencional, agora no convencional veremos o 3 e o 4. O 3, ou no estágio 3, a gente vai ter o seguinte.
As expectativas interpessoais e a identificação com o grupo levará a pessoa a fazer um esforço para vivenciar esse pertencimento. Nesse estágio, o grupo tem prioridade sobre o indivíduo. O grupo é mais importante do que o indivíduo. As regras, elas são seguidas. Não esqueça, eu acabei de falar que no outro nível, as regras são seguidas para que não se ganhe o castigo, ou então para se ganhar uma recompensa. Já aqui, elas são seguidas para garantir o papel de bom menino ou boa menina, aquele reconhecimento aparecer bem na fita, vamos dizer assim. A pessoa cumpre as coisas para depois receber os elogios. Meu filho é tão bonzinho, minha filha é tão boazinha. Nesse estágio, prevalecerá a famosa regra de ouro, que diz: não façam aos outros o que não quer que façam a você. Está caindo uma chuva torrencial ali fora. Espero que não esteja atrapalhando a compreensão da minha voz. Bom, vamos ao quarto estágio. Aqui a gente vai ter as relações individuais organizando-se do ponto de vista do sistema. A pessoa não vai se organizar individualmente ou organizar em si os grupos. Indivíduo, 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 organizam-se e formam grupos. A gente não terá isso com o propósito de que a pessoa ganhe dividendos. É para o bem do grupo. Aqui já há uma ideia que prevalece, e é uma ideia que valoriza o comunitário e não o individual. Muito bem. É o grupo que é valorizado, é o sistema, é a instituição. Bem interessante para a gente ver que quando pessoas participam e elas já estão desenvolvidas suficientemente nesse estágio, elas já se entregam à causa. É para a minha igreja, é para a minha escola, é para o meu sindicato, não é mais aquela coisa, e o que eu ganho com isso? O importante é a igreja ganhar, é a escola ganhar, é o sindicato ganhar. Então, já é o grupo. Agora, vamos para o nível pós-convencional, que é o último nível, também subdividido em dois. E o que é que norteia esse nível aqui? Sabemos que ele é o nível mais alto da moralidade. Só por isso, já dá para imaginar que poucas pessoas chegam aqui. Não é para todo mundo, vamos dizer assim. É aqui que nós separamos homens de criança. Pois bem, esse estágio pós-convencional, a gente vai ter nele o começo da percepção dos conflitos entre a regra e o sistema. De um lado você tem as leis, de outro lado você tem o sistema definido, ou melhor, vivido de um determinado modo. E essa vivência, às vezes, vai implicar em situações em que você vai ter que tomar alguma opção em relação à lei, uma opção de obedecê-la ou não. Daqui a pouco a gente vai utilizar um exemplo que o Colbert usa muito nos estudos dele, que é o dilema de Heinz, onde alguém fica diante dessa perspectiva. O que fazer diante de um problema grave onde eu tenho que tomar decisão? Já já a gente trata desse assunto. Bom, no quinto estágio, ainda estamos diante da perspectiva do sistema, não olhamos o nosso interesse, mas o do sistema, o do grupo, só que agora a gente já reconhece a variedade de opiniões. Não é só trabalhar para o meu grupo, porque o meu grupo... Não, agora eu já tenho o meu grupo, fulano tem o dele, o meu é legítimo, o dele também é, e eu já olho para essa variedade de opiniões. Já olho para os conflitos que muitas vezes são insolúveis e já vejo como
debelá-los. Bom, aqui a gente tem um problema entre a norma legal e o aspecto moral. No sexto estágio, nós temos os comportamentos morais sendo regulados por princípios. É aqui onde nós fazemos as coisas, não mais porque vai servir ao meu grupo ou porque vai me servir. Não é mais questão de mim ou do meu grupo, mas é questão de que a coisa vale a pena de ser feita por ela mesma. Ela se auto-justifica. Eu vou fazer porque é bom fazer, é o mais correto fazer. Mas isso não vai te fazer bem, não interessa. É o correto, eu faço. É esse estágio aqui, é o estágio das pessoas maduras, o sexto estágio, do nível pós-convencional. Então, os valores aqui é quem vão definir o que eu faço e o que eu não faço. E os valores, eles são universais. É aqui que a gente entra numa situação em que, de repente, você vai ter uma situação em que tem um brasileiro envolvido em um acontecimento onde ele está disputando, digamos assim, com uma pessoa de outro país. E aí, dependendo do nível de justiça que seja o outro ganhar, você vai votar para o outro. Ah, mas eu sou brasileiro. Não, nessas horas não conta. Não é questão mais de ser o meu grupo, fazer bem para mim. É questão de o justo. O justo aqui, quem merecia era fulano. Pois é para ele que eu vou dar o meu voto. Então, esse é o nível do sexto estágio. Aqui a gente vai primar por valores como a justiça, a igualdade dos direitos e por aí vai. Então, o dilema de Reis, que eu falei ainda há pouco, ele é um teste que o Kohlberg usava. Esse teste era para tentar captar qual era o nível das pessoas, nesses três que eu coloquei ainda há pouco. Dependendo das respostas que as pessoas dessem, aí a gente saberia. Então, ele pôs um problema. Se um homem tem uma mulher que está doente e ele precisa de um remédio e ele não pode comprar, então ele rouba. Agora vem a pergunta: certo ou errado? O marido fez bem ou fez mal em ter roubado? E aí vem as respostas. Alguns vão dizer: bom, ele não devia roubar porque ele pode ser preso. Nesse caso, você percebe que a resposta indica o medo da pessoa. E você viu que o medo é típico do primeiro estágio, quando a pessoa, o menino, deixa de fazer as coisas para não apanhar. Não tem gente adulto que responde as coisas assim, denotando, segundo Kohlberg, que essa pessoa vive no primeiro estágio. Ela não faz as coisas, não é porque acha que seja justo, não é por causa do sistema, é só uma questão do medo. Eu não quero apanhar, eu não quero ser envolvido, etc. Outros disseram, não, deve roubar sim, porque se no futuro ele precisar da mulher, ela estará com ele. Então, aí a gente tem uma situação de gente que está no estágio, no nível pré-convencional, mas já está no segundo estágio. Não é mais no primeiro, não faz por medo. Aqui já é uma questão do acordo. Já aparece essa ideia do acordo. Outro vai dizer, não, ela deve roubar, mas... ou melhor, ele deve roubar, porque ela é mulher dele, é família, então é mesmo grupo, a gente tem que priorizar pelo grupo, pela família. Então, você percebe que, em resposta desse tipo, a pessoa está no terceiro estágio, que é a questão do grupo, pertencimento. Então, esse teste visava alcançar o nível das pessoas a partir das respostas. Dependendo de como elas respondiam, elas mostravam que ou faziam por medo ou porque elas reconheciam a grandeza de se fazer uma determinada coisa. Chegamos aqui a uma conclusão interessante. O Kohlberg chega, na verdade. Ele vai dizer, essas conclusões não são certas nem erradas. Não é que quem diz que não deve roubar, o que deve estar certo ou está errado. E
Não é questão de agir de maneira ideal, mas é apenas uma forma da gente entender quais os argumentos que as pessoas usam diante de problemas assim. O importante é a disponibilidade das pessoas de agirem, mesmo diante de situações em que a lei aparentemente vai contra a justiça. A pessoa tem que ser capaz de decidir e de não ficar engessada no nível convencional. A maioria de nós é assim. A gente faz o que a lei define. É incapaz de pensar uma ação acima do que a lei define. Para nós, é a lei e pronto. Não é errado, não é certo, nada disso. Só estou dizendo que grande parte de nós não é mais capaz de pensar além da lei. A lei diz isso, o máximo que nós chegamos é isso. Mas aí seria o caso, às vezes, de se pensar. Tá, ela diz, mas mesmo assim parece injusto. E se for injusto, o que se pode fazer? A maioria não chega até. Já é um pouco além das posses da maioria das pessoas. O sexto estágio, para nós fecharmos o nosso encontro, ele demonstra um confronto com as leis. Aqui, a gente tem discussões nesse estágio, principalmente no nível pós-convencional, que coloca em questão a relação entre moral e direito. O Colbert põe o exemplo do Mahatma Gandhi, que lutou contra o imperialismo dos ingleses, e põe também o exemplo do Martin Luther King, que lutou pelo direito dos negros nos Estados Unidos, conclamando o povo a se insurgir contra as leis, porque as leis defendiam os brancos e discriminavam os negros. E aqui a gente vai chegar ao seguinte, para fechar a aula. O Colbert constatou nesses estudos todos que um percentual baixíssimo dos cidadãos atinge o nível da moralidade pós-convencional. O comportamento moral ele evolui através de etapas. Então, quando o aluno chega na escola, é de se esperar que o professor seja maduro nessas etapas. Seja uma pessoa que esteja no nível pós-convencional. Só que nem sempre isso acontece. Nem o pai do aluno é, nem o professor é, e, consequentemente, o aluno também será levado a não sair do segundo estágio, que é o convencional. Daí o Colbert ter proposto que a escola formasse professores para serem capazes de se moverem em todos esses estágios com liberdade. Por hoje é só, até a próxima. A questão